Agora vamos falar de um assunto que são os inibidores de apetite, muito procurados pelas pessoas que buscam emagrecer e esse estereotipo da magreza extrema. Dr. Luiz Ovando, como é que isso funciona com esse pessoal nessa luta pelo estereotipo magro usando os inibidores de apetite? Roberta, a gente vê, né, com relativa frequência no consultório todo dia as pessoas exibindo excesso de peso, né? E o que é interessante em relação ao excesso de peso é que a maioria não está satisfeita com o peso que tem. Então eu quero perder, eu tenho um casamento, eu tenho uma festa, eu tenho o Réveillon, eu tenho isso, tenho aquilo e tenho que dar um jeito de perder. E rápido. E rápido, essa é a questão. Mas, infelizmente, aquilo que é rápido em biologia não funciona, né? Pelo contrário, prejudica. Mas a gente também não pode deixar de olhar para a necessidade específica de algumas pessoas. Tem pessoas que têm, por exemplo, excesso de peso que compromete a ventilação pulmonar. O indivíduo tem falta de ar a qualquer pequeno esforço, até para virar na cama. Tem dificuldade de amarrar um sapato, de tomar banho, de entrar num banheiro pequeno, de um avião, por exemplo. E, infelizmente, procura ajuda médica. E eles dizem assim, olha, doutor, não tem jeito, eu não consigo. E você percebe que está com a perna inchada, tem aumento de pressão abdominal, enfim, é necessário ajuda. Nesses casos específicos, depois de uma conversa esclarecedora com o paciente, no sentido de mostrar para ele que aquilo não é a solução, mas temporariamente ele vai se beneficiar, a gente usa algumas drogas disponíveis no mercado para reduzir o apetite. Mas, paralelamente a isso, é importante que as pessoas treinem à vontade. Você dá remédio, você tira o mais importante determinante do destino das pessoas de uma maneira geral, que é a vontade. Se o indivíduo está com vontade de comer, se ele não tiver uma vontade de vencer aquela obsessão da comida, você vai dar o remédio, vai reduzir o apetite, ele não vai ter procura de alimentos enquanto estiver tomando o remédio. E aí é que vem a questão. O indivíduo que toma remédio perde a vontade, então ele fica cômodo, ele fica confortável, emagrece, fica satisfeito e tal. Só que ele não pode continuar usando o remédio sempre, porque esses remédios eles agem no hipotálamo, no centro da fome, e têm uma atividade adrenérgica, ou seja, ele estimula a adrenalina. E o estímulo da adrenalina sobe pressão, dá arritmia, tipo fibrilação atrial, o coração treme, e não raro isso pode levar a infarto, embolia cerebral, acidente vascular cerebral, que é o conhecido AVC, infarto do miocárdio, que nós já comentamos, trombose venosa, enfim. Então é preciso que junto com aquele auxílio o indivíduo comece a fazer treinamentos para não depender de remédio, porque esses remédios são pura e simplesmente transitórios e se persistirmos no uso, isso leva a complicações cardiovasculares principalmente. A gente está no momento de verão e a gente vê muito as pessoas nessa busca pela magreza tomando inibidores de apetite, juntamente com medicações que aceleram o metabolismo para queimar gordura. O que acontece com a junção desses dois medicamentos? A coisa fica multiplicada por 4 em termos de risco, né? O inibidor de apetite junto com o aumento do metabolismo, tipo hormônios tiroidianos. O que o hormônio tiroidiano faz? Isso é comum, você pega a fórmula aí, o pessoal faz uma alquimia, né? Vamos dizer assim, né? Junta lá o hormônio tiroidiano com o inibidor de apetite, que são os estimulantes adrenérgicos. Além disso, o estimulante adrenérgico tira o sono, né? E o indivíduo fica insone.
E a falta de sono, você agride um elemento fantástico, vital, que é o sono. É uma função sem a qual o organismo todo não funciona. Então, quando você faz isso, esse hormônio tiroidiano, ele aumenta o metabolismo, acelera o coração, sobe pressão, dá diarreia, tira sono, entendeu? E isso piora muito o risco das pessoas virem a ter um problema cardiovascular. Então a gente não recomenda isso. Isso não é uma atitude sábia do ponto de vista médico, mesmo que o indivíduo tenha o seu sistema cardiovascular perfeito, porque ele pode desenvolver arritmias. E essas arritmias nós não sabemos como elas podem terminar. Então isso não se recomenda. Quando tiver que fazer, você tem que usar um moderador de apetite ou algum elemento que iniba a absorção de nutrientes e aí, pelo intestino. E aí vem aquelas situações desconfortáveis, né? Tipo diarreia que o indivíduo tem, está numa reunião, tem que sair correndo para o banheiro, porque na verdade ele não consegue inibir o apetite, ou seja, ele não consegue dominar o apetite. Então ele come e elimina. São os orlistates da vida, seja aqueles que são elementos que estão no intestino e evitam a absorção e fazem uma diarreia osmótica, dificultando a absorção. Então, basicamente, são essas situações que nós usamos, às vezes, né, para diminuir a ingesta de alimentos. Mas o que a gente mais usa são os de ação central, são chamados moderadores do apetite, que têm atividade adrenérgica, mas sob orientação médica. Hoje nós temos no mercado drogas à base de sibutramina, que é uma droga excepcional. Ela diminui o apetite, mas ela também causa fibrose do coração, principalmente das válvulas. E é um problema. Por isso é que tem que estar sob orientação de médico que seja responsável. E não saia daí, porque a gente vai para um breve intervalo e volta com mais assunto que está muito interessante para você.